Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal de vídeos do Thiago Gaban. Estamos iniciando mais um vídeo a respeito da manutenção, do reparo do câmbio do Fusca. Nós estamos com todas as peças já limpas aqui, pronto para iniciar a montagem. Então, a sequência de montagem, a sequência do vídeo vai ser da seguinte forma. Nós vamos iniciar a montagem do câmbio e conforme eu for fazendo a montagem do câmbio, eu vou explicar para vocês o funcionamento de cada peça contida no interior do câmbio do Fusca, e dessa forma eu vou mostrando para vocês a montagem, o funcionamento e todos os ajustes necessários para que a gente tenha um câmbio com boa durabilidade e sem roncar durante o seu funcionamento. Todas as peças do câmbio já foram limpas. E como que elas foram limpas? Eu limpei todas essas peças com gasolina Podium. Ou seja, eu deixei essas peças no banho de um dia para o outro e ainda com as peças mergulhadas na gasolina Podium, eu passei uma escova de cerdas finas para poder tirar todos os resíduos aí, tá? Mas você pode utilizar escova, você pode utilizar também um pincel para fazer toda essa tarefa, tá? Então, já que a gente vai começar a montagem da árvore primária, eu vou explicar para vocês algumas coisas a respeito do pinhão, só que não dá para falar do pinhão sem a gente abordar o assunto da coroa. Começando a falar sobre o pinhão. Uma coisa é muito importante eu falar e talvez esclarecer a dúvida de muitos de vocês, tá? Pessoal, pinhão e coroa, eles são um casal. Eles têm que ser trocados juntos. Quando se troca o pinhão, também se troca a coroa, tá? Então, às vezes você vê na internet o que o pessoal mais gosta de fazer, o que o pessoal prefere. Eu já falei isso no vídeo anterior. O pessoal, por exemplo, tem um Fusca 1300 com câmbio 835. Aí o pessoal faz o motor, faz um upgrade para 1600 e considera que o carro pode andar um pouco mais na estrada e dessa forma ficar um pouco mais econômico. Então alonga-se a relação do câmbio. Em vez de ficar restrito com o câmbio 835, o pessoal opta por substituir a relação para 831. E várias vezes, quando eu digo várias vezes, muitas vezes eu vi em fórum o pessoal falar: ah, porque eu troquei só a coroa e deu certo. Tá, só que é o seguinte, quanto que vai ficar, qual vai ser a durabilidade do conjunto depois de um procedimento, vamos dizer assim, errado desse? Por que eu estou falando isso? Pessoal, coroa e pinhão, eles são fabricados aos pares, tá? Então, na fábrica, como que é feito? Existe uma máquina que faz o pinhão e existe uma outra máquina que faz a coroa. Só que é o seguinte, quando eles são colocados na máquina de ensaio, são feitas várias medições, vários procedimentos. Para quê? Para que o pinhão e a coroa, eles possam trabalhar, vamos dizer assim, em total harmonia e sem aquele problema de ronco. Então quando na fábrica é feito o teste, é feito o ensaio do pinhão e da coroa, qual que é a ideia? Os dois trabalharem na maior harmonia possível, os dois trabalharem sem roncar e, acima disso, e mais importante de tudo, todo esse conjunto aqui, ele ter durabilidade, tá? Então, muito cuidado na hora de comprar
um câmbio usado, tá? E muito cuidado também na hora de trocar, na hora de comprar um pinhão e coroa usados. E eu vou mostrar para vocês o porquê disso. Coroa e pinhão são identificados por números, ou seja, por grupos. Aqui do lado esquerdo do pinhão, eu tenho um número com 4 dígitos, 3299. E agora a gente tem que encontrar a coroa com o mesmo número. E aqui eu apresento para vocês a coroa também com o número 3299. Vamos na próxima cena terminar essa explicação. Pessoal, na face do pinhão, do lado esquerdo, vocês estão vendo o número 23, que significa 23 centésimos de milímetro. Só que isso é um assunto para o próximo vídeo. Como vocês viram nas cenas anteriores, o pinhão e a coroa, eles têm uma gravação aqui na face, tá? Que representa o grupo, ou seja, representa o casal. O que significa o pinhão ter o número 3299 e a coroa ela ter o número 3299. Significa que eles foram fabricados juntos, que eles foram testados em máquina de ensaio, então depois de montado no conjunto, vai ter durabilidade e não vai ter ronco e nem ruído, se tudo tiver ajustado corretamente, tá? Aí você me pergunta, Gaban, como que eu faço para ter certeza, na hora de comprar coroa e pinhão, para saber se essas coroas e pinhão originais de fábrica, eles são do mesmo grupo? Pessoal, infelizmente, não tem como você garantir que elas são um casal perfeito se não tiver gravação na face do pinhão e na lateral da coroa, tá? Então, às vezes, a gente encontra o pessoal vendendo coroa e pinhão aí por R$100, câmbio usado por 150, R$200, e infelizmente você não sabe que tipo de coroa e pinhão, que grupo de coroa e pinhão tá lá dentro do câmbio, tá? Na verdade, o pessoal fez uma pergunta para mim. Por que eu tô olhando aqui para o lado direito? Porque todas as dúvidas dos nossos telespectadores estão escritas aqui num papel, num pequeno flip chart que eu tenho aqui do lado direito. Então eu estou aproveitando esse vídeo e esclarecendo algumas dúvidas dos nossos telespectadores. Bom, um dos nossos confrades, né, o pessoal aí do grupo Somos Todos Rastrelo do Facebook, acabou postando uma dúvida esses dias a respeito desse número do grupo, que eu acabei esclarecendo aí através do WhatsApp, e eu vou tornar pública o esclarecimento dessa dúvida, tá? O nosso amigo lá do grupo Somos Todos Rastrelo, ele perguntou que tipo de critério a Volkswagen usava ou usa, né, para poder criar esse número 3299. Pessoal, esse número, na verdade, ele é um número sequencial. Só que para caracterizar o número do grupo, da coroa e do pinhão, ele é um número sequencial, que ele começa com 3 dígitos e termina com 4 dígitos, tá? Agora, não dá para saber exatamente a data em que esse pinhão e coroa eles são fabricados, tá? A única coisa que dá para saber é que o número ele começa com o número 100 e ele termina com o 99.000. Desculpa, ele termina com 9.999. Começa com 3 e termina com 4 dígitos, tá? Então, por exemplo, por que ele começa com 3 dígitos? Justamente para não confundir
os números de 2 dígitos, aqui na face do pinhão, por exemplo, a gente encontrou o número 23, que na verdade, isso daí vai ser assunto para um próximo vídeo, que a gente vai abordar também o ajuste do pinhão, que na verdade é conseguido com esses calços de regulagem que nós temos aqui. Tá? Então por isso, exatamente para não confundir a pessoa que está montando o câmbio, exatamente para não confundir o reparador, o número do grupo começa com 3 dígitos e pode, em algumas situações, terminar, no caso esse pinhão aqui, ele terminar com 4 dígitos. Tá? Então, por exemplo, esse número aqui, ele é sequencial, pelo menos na fábrica. No dia que ele foi fabricado, qual que é a próxima? Então, por exemplo, essa coroa e pinhão, ele faz parte do grupo 3299, ou seja, coroa e pinhão 3299 é um perfeito casal. Qual que é o próximo casal que é feito na fábrica? Por exemplo, o 3300. Então deve existir, rodando por aí, algum carro com o pinhão e coroa 3300, que é a sequência, tá? Então esse número ele é sequencial, mas não necessariamente ele tem 4 dígitos, ele pode também ter 3 dígitos. Eu tenho uma outra relação de coroa e pinhão 833 aqui guardada comigo, que por exemplo ela tem o grupo 900, coroa 900, pinhão 900, casal perfeito. Em contrapartida, esses dias atrás, já que eu estou fazendo a série de vídeos de câmbio, eu devo estar aqui com 3 ou 4 câmbios desmontados. Esses dias eu paguei R$150 num câmbio usado e acabei trazendo para cá. E para variar, eu dei com os burros na água. Por quê? Porque estava, por exemplo, com o pinhão número 1523 e a coroa 1709, ou seja, eles não formam um casal perfeito. Montaram aleatoriamente, provavelmente esse câmbio estava roncando, estava dando algum outro tipo de problema, a pessoa simplesmente tirou do carro, colocou na OLX para vender, eu fui lá e comprei. Pelo menos agora eu posso aproveitar a carcaça, posso aproveitar as engrenagens, mas infelizmente a coroa e pinhão eles vão ter que ir para o lixo, porque eles não são um casal perfeito. Uma outra dúvida que eu queria esclarecer, que os telespectadores postaram para mim faz algum tempo, aí nos comentários dos vídeos anteriores a respeito do câmbio do Fusca. Gaban, para eu trocar coroa e pinhão de 835, por exemplo, para 831, basta somente trocar a coroa e o pinhão? Pessoal, se fosse tão fácil assim, todo mundo estava fazendo, né? E com poucas ferramentas, apenas acho que a mais importante delas é a prensa, daria para fazer tranquilamente em casa. O problema é, coroa e pinhão precisa de ajuste, tá? Eu já respondi essa dúvida técnica para algumas pessoas em vídeos anteriores do câmbio, e quando você faz a troca de coroa e pinhão, não é simplesmente tirar coroa e pinhão 835 e montar, por exemplo, coroa e pinhão 831. Por quê? Porque precisa fazer 2 ajustes. Precisa fazer o ajuste do pinhão e o ajuste da coroa. O ajuste do pinhão é feito com uma ferramenta especial, que com certeza vocês ainda não vão ver nesse vídeo, mas é necessário fazer o cálculo com a ferramenta para poder encontrar esse calço, que esse calço aqui é o calço do pinhão, e ele vai ali dentro da carcaça do câmbio, no momento que você monta o trem de engrenagens ali na tampa da carcaça da transmissão ou na tampa da caixa de mudanças, que é o nome técnico. Esse é um ajuste. O segundo ajuste é o ajuste da coroa, que você faz
determinando os calços S1 e S2 ali no diferencial. Por quê? Porque a coroa e o pinhão, eles têm que ter o perfeito casamento entre os dentes, tá? Existe uma folga, tá? Mas isso daí é assunto para o próximo vídeo, tá? Então, tudo isso tem que ser considerado, tem que usar ferramentas especiais para fazer o ajuste de pinhão e coroa no câmbio do Fusca, tá? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a montagem da árvore do pinhão. A gente vai começar a montagem agora e eu vou explicando para vocês a montagem e o funcionamento de todas as peças. Pessoal, durante o processo de montagem das peças, eu tô aqui com uma almotolia e aqui eu tenho o óleo que eu uso nos câmbios do Fusca, tá? Aqui nós temos o óleo Valvoline, a viscosidade 90, SAE 90, e é esse óleo que a gente vai trabalhar aí. Bom, aqui nós temos o pinhão. Lembrando que nós vamos montar uma caixa com relação 8,35 e aqui eu tenho o rolamento duplo do pinhão. O rolamento duplo do pinhão, ele é composto por esses dois rolamentos de esfera e esses dois rolamentos de esfera, eles trabalham aqui dentro dessas pistas, tá? Que da mesma forma que o rolamento nessa direção ele é inclinado, né? Ele é oblíquo. Aqui também ele é oblíquo, tá? Então, segundo a recomendação do fabricante, o que ele pede para fazer? No momento que você for montar o rolamento aqui na árvore do pinhão, o manual manda a gente aquecer os dois rolamentos numa temperatura média de 200 graus, simplesmente para facilitar o encaixe. Então aqui nós temos dois rolamentos da marca SKF e o código desse rolamento é 330-820B. Tanto um quanto o outro, eles têm o mesmo código, tá? O rolamento duplo do pinhão é uma peça cara, não é das mais baratas do câmbio do Fusca, né? Então, antes de trocar, antes de substituir por uma nova, vale a pena dar uma olhada, verificar se todas as pistas aqui, as esferas, né? Elas estão em bom estado e só trocar essa peça em último caso, né? Lembrando que como essa peça ela é banhada a óleo, dificilmente ela vai dar defeito. Mas antes de comprar uma peça dessa, é importante a gente verificar o estado do que gastar dinheiro desnecessariamente. Então vamos aquecer esses dois rolamentos. Pessoal, esse forninho elétrico, ele tem aproximadamente uns 32 anos, tá? Ele não faz parte mais da cozinha daqui de casa, tá? Ele já passou por dias melhores aí, durante muitos anos ele serviu para fritar hambúrguer, para aquecer alimento, esse tipo de coisa, e hoje, como ele é muito pequenininho, ele não nos atende mais, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar o forno, tá? Não vou ligar na temperatura máxima, porque esse forno aqui, ele chega a 280, 290 graus facilmente, tá? Simplesmente vou colocar numa temperatura um pouco mais moderada. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar os dois rolamentos do pinhão aqui dentro do forno, tá? O forno já está pré-aquecido, mas eu vou deixar os rolamentos do pinhão aí dentro do forno aproximadamente 10 minutos e depois a gente
a gente vai lá para a prensa e já monta os rolamentos no pinhão. Pessoal, eu tirei os rolamentos do forno, mas eles ainda estão frios, tá? Não chegou a aquecer absolutamente nada, porque eu me esqueci de gravar uma cena. Eu preciso mostrar para vocês como que ele é colocado na árvore do pinhão. Então, só para exemplificar, um rolamento, ele vai nessa posição, ou seja, as esferas, elas estão assim, tá? Então ele vai ser montado aqui no rolamento e depois prensado. Depois, a próxima peça é essa daqui, porém nessa posição, tá? Para casar aqui com o rolamento. E por último, esse outro rolamento do pinhão, ele vai montado, porém, dessa forma, ou melhor, nesse ângulo aqui, para ele poder casar aqui no eixo do pinhão. Então é dessa forma que ele vai montado. Então vamos voltar ele para o forninho, aquecer e depois a gente coloca na prensa. Pessoal, os rolamentos eles já estão aquecidos, tá? Vou dar uma lubrificada aqui no pinhão, simplesmente para a gente poder encaixar, tá? E para colocar esses rolamentos agora, eu vou pegar eles com uma luva de alta temperatura e montar eles ali na prensa. Pessoal, eu tô pressionando o rolamento duplo do pinhão aqui com a prensa, tá? E essa pressão aqui de aproximadamente 200 quilos já é mais do que suficiente pro rolamento, aqui pro rolamento duplo do pinhão, ele chegar no lugar, tá? Agora, depois disso, é só eu soltar a prensa. Uma vez instalado o rolamento duplo do pinhão, a gente verifica o livre movimento dele aqui na peça, tá? Na verdade não pode de forma alguma tá prendendo, tá agarrando, esse tipo de coisa, tá? Senão prejudica a vida útil do conjunto. Segunda coisa a montar, segunda peça a montar é essa arruela aqui, tá? Essa arruela, se a gente prestar atenção, ela tem um pequeno corte aqui do lado e um pequeno corte desse lado. E do lado contrário dela, a mesma coisa. Então tanto faz eu montar essa arruela, tanto nessa posição como nessa, tá? Não muda absolutamente nada. Só encaixar ela aqui. Segundo passo, eu vou instalar essa peça aqui, que é o anel interno do rolamento de agulhas da primeira marcha, tá? Então eu vou colocar essa peça aqui. Antes eu vou dar mais uma lubrificada aqui no eixo do pinhão, tá? E essa peça aqui eu vou colocar ela na prensa. Eu estou prensando aí o espaçador. Prontinho. 500 quilos aliás, 200 quilos de força já são suficientes para fixar aí no rolamento do pinhão. Pessoal, o próximo passo agora, antes da gente continuar a montagem, é você verificar
através do tato, se o rolamento do pinhão ele está girando livremente, tá? O que o manual diz? O manual diz que esse rolamento do pinhão ele não pode ter folga axial, ou seja, se você movimentar ele nesse sentido, ele não pode se mover axialmente. E segundo, ele não pode ficar prendendo, ele não pode ficar agarrando. Se você tiver que fazer muita força para girar o rolamento do pinhão, alguma coisa está errada, você vai ter que desmontar de novo e seguir novamente o passo a passo para montar a árvore do pinhão. Então aqui no caso, ó, eu estou girando o rolamento, tá? Claro que depois de alguns quilômetros ele vai ficar mais livre do que isso, mas para uma montagem inicial do câmbio, isso aqui já está ótimo, tá? E quando você gira o rolamento assim, você não pode perceber nada prendendo, tá? E também nenhuma rugosidade no funcionamento. Tá? Caso o rolamento esteja assim, ele tem que ser substituído. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai encaixar esse rolamento de agulhas. Esse rolamento de agulhas, na verdade, é o rolamento de agulhas da primeira marcha. Antes da gente montar a próxima peça, algumas considerações têm que ser feitas. Então aqui no caso, ou nós temos essa trava aranha, ou então a gente tem essa arruela. Como que eu sei se eu devo usar a trava aranha ou essa arruela aqui? O que acontece é o seguinte, alguns pinhões, eles têm aqui na lateral um pequeno chanfro para poder encaixar essa saliência da arruela de trava. Então, você, por exemplo, encaixa essa arruela de trava, coloca a porca, no caso aqui para baixo, né? E depois você aplica o torque na porca e coloca essa arruela de trava. Um pinhão que eu tenho certeza que usa esse sistema é o da Combiflex, que no caso a coroa e pinhão da Combiflex é relação 8:39 e ela tem um chanfro em algum ponto aqui na lateral do pinhão para poder ser utilizado essa arruela de trava, tá? Outros tipos de coroa e pinhão, eles podem ter essa pequena variação aí. Na verdade o pinhão, né? Ele pode ter a variação e, se eu não me engano, o 831 ele tem esse chanfro na lateral do pinhão, tá? Por quê? Porque o manual que eu estou usando para fazer a série de vídeos, o manual que eu estou pegando todas as informações, ele é do ano de 1986, ou seja, tudo que está escrito nesse manual é relativo ao câmbio 831, tá? Então aqui no caso, como a gente está montando uma relação 835 e muito provavelmente esse pinhão é muito antigo, não dá para usar essa arruela de trava, tá? Então na verdade, quando não dá para usar a arruela de trava, a gente usa essa arruela lisa aqui, tá? Essa arruela de trava eu comprei numa concessionária da Volkswagen e eu preciso falar algumas coisas a respeito disso. Pessoal, com relação às peças de reposição, essa trava-aranha aqui, por exemplo, eu comprei numa concessionária Volkswagen, tá? Antes de falar sobre onde que eu comprei as peças, esse tipo de coisa, o que eu comprei na concessionária da Volkswagen? Comprei essa peça aqui e comprei os anéis sincronizadores para a gente montar
um conjunto todo novo, tá? Na verdade, esse conjunto aqui já está praticamente vendido. Ele vai ser instalado num Fusca, tá? Muito provavelmente. E vamos falar um pouquinho sobre lei do consumidor, tá? Todo mundo sabe, a Kombi Flex, ela deixou de ser fabricada, ela deixou de ser comercializada em dezembro de 2013 por causa da obrigatoriedade de instalação nos carros, né, do sistema de airbag e os freios ABS também. Acredito que o grande problema da Kombi seja o airbag, que a Kombi não tinha estrutura para receber esse tipo de equipamento, tá? O que a lei do consumidor, fala a respeito de peças de reposição? A lei do consumidor fala o seguinte: as peças de reposição de um determinado modelo, elas têm que estar disponíveis para venda em duas situações. Primeiro, durante a produção do bem, tá? No caso a gente está falando de um carro, a gente está falando de um bem durável. Então as peças de reposição, elas têm que estar disponíveis enquanto o veículo, isso vale para tudo, vale para televisor, vale para geladeira, máquina de lavar. Então as peças de reposição, elas têm que estar disponíveis, primeiro, durante a produção do veículo e segundo, ao final da vida útil do mesmo, tá? Infelizmente, pessoal, as nossas leis aqui no Brasil, até mesmo o Código de Defesa do Consumidor, existem brechas na lei, tá? E uma das brechas dessa lei enquanto as peças têm que estar disponíveis durante a vida útil do equipamento. Então a gente está falando de um carro durante a vida útil de um carro. Agora, em documento nenhum, nem no manual da Volkswagen, manual de nenhum fabricante de carro, fala a respeito do fim da vida útil de um determinado carro. E a gente sabe que hoje, por exemplo, a gente tem carros da década de 60, por exemplo, Fusca, Kombi, rodando normalmente por aí. Se enquanto houver peças de reposição, enquanto tiver mecânicos capacitados a fazer manutenção desses carros, a vida útil deles deveria ser eterna, tá? Para vocês terem ideia, um dos meus amigos que foi na viagem da Transamazônica em 2015 com a gente, ele tem um Ford 1929 todo reformado e roda. Ele anda normalmente com esse carro até hoje, tá? Ou seja, um carro que foi fabricado em 1929, a vida útil dele ainda não acabou, tá? E infelizmente, pessoal, aqui no Brasil tudo tem brecha na lei, tá? Infelizmente a nossa Constituição de 1988 é realmente muito antiga, tá? Então, justamente por causa dessas brechas da lei, eu não posso dizer nada a respeito da obrigatoriedade da Volkswagen em fornecer peças, principalmente do câmbio, né, para esse tipo de carro, tá? Então, qual que é a situação que a gente tem? Muitas peças do câmbio da Kombi, elas são compatíveis com o câmbio do Fusca, tá? Claro que tem certas diferenças, né? Coroa e pinhão é diferente, a saída para as rodas, né? A Kombi, por exemplo, usa homocinética, o Fusca, por exemplo, ele usa um semi-eixo diferente, né? Que não é uma suspensão independente, não é uma suspensão IRS igual a Kombi, né? E infelizmente a gente tem que de alguma forma se privar de algumas peças de reposição para certos carros, né? É isso que eu precisava falar para vocês a respeito de peças de reposição, principalmente porque a gente está falando do Fusca, né? Que é um carro que deixou de ser fabricado há exatamente 20 anos, né? 1996. Mas as peças da Kombi, que deixou de ser fabricada em dezembro de 2013, muitas peças da Kombi ainda podem ser aplicadas no câmbio do Fusca. A gente já montou no câmbio a arruela lisa, né? Já chegamos à conclusão que não podemos usar a aranha.
E agora a gente vai colocar essa porca, que ela tem 4 cantos aqui, que vai ser encaixado numa outra ferramenta, tá? Então aqui no caso a gente vai colocar a porca nessa posição, vamos levar na morsa, vamos montar na ferramenta e aplicar o torque recomendado nessa porca. E agora vou colocar a porca aqui na árvore do pinhão. Vamos montar aqui na morsa ou o torno de mesa a ferramenta. Lembrando que aqui do lado direito da ferramenta, a ponta do parafuso, aliás, a ponta desse fuso, ela fica presa exatamente no eixo do pinhão, tá? Esse aperto já é suficiente. Depois eu vou montar essa outra parte aqui da ferramenta, lembrando que para torquear a porca do pinhão, eu tenho que girar essa ferramenta no sentido anti-horário. Por quê? Porque a porca, ela tá fixa aqui nessa parte da ferramenta. Então, na verdade, eu preciso girar isso daqui no sentido anti-horário, porque a porca vai ficar parada, mas na verdade quem vai girar nesse sentido aqui vai ser o eixo do pinhão. Depois eu vou colocar um soquete de 32 milímetros, um adaptador de 3/4 para meia, o torquímetro. Aqui no caso eu vou utilizar um torquímetro digital. E aqui, nessa outra ponta, um braço de força, tá? Eu já liguei o torquímetro, só vou reposicionar aqui o braço de força e vou aplicar o torque nessa porca, tá? Qual que é o torque recomendado? O torque recomendado aqui é 210 newtons. Então, vamos aplicar aí o torque correto. Deixa eu mudar um pouco a posição aqui para eu conseguir aplicar o torque. Pessoal, eu tive que mudar a posição da ferramenta aqui, porque da forma que estava, a posição estava um pouco inconveniente, tá? Mas aqui, por exemplo, eu já apliquei o torque correto, tá? Aqui, ó, o torquímetro, ele tem um pequeno LED verde, tá?
que significa que eu estou aplicando o torque, e no momento em que esse LED ele fica vermelho, significa que eu já apliquei o torque correto, tá? Então eu vou aplicar novamente o torque. Então beleza, a hora que o LED fica vermelho, significa que o torque foi aplicado. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai desmontar essa ferramenta aqui. E o próximo passo agora é a gente levar a árvore do pinhão lá onde a gente estava fazendo, lá onde a gente começou a montagem, e vamos começar a montar agora o trem de engrenagens. Pessoal, antes da gente prosseguir com a montagem das engrenagens no eixo do pinhão, eu vou falar um pouco sobre a manutenção dessas engrenagens aqui, principalmente a parte de fresagem, tá? Lembrando que os dentes que são fresados não são esses dentes aqui que ficam em contato com a outra engrenagem, que aí é feita a relação de marcha, tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem uma engrenagem de primeira, tá? Essa engrenagem da primeira, ela é composta por 38 dentes, mas o que eu vou falar agora é sobre esses dentes centrais aqui, que são os dentes que no momento que é feito o engate da marcha, a luva sincronizadora, ela encaixa nessa parte e aí a marcha é engatada, tá? Então os dentes que eu vou falar especificamente são esses, tá? E como vocês podem ver, aqui na lateral dos dentes, eles estão fresados. Pessoal, já que a gente parou para falar um pouco sobre fresar as engrenagens do câmbio, eu vou fazer alguns esclarecimentos para vocês, baseados em perguntas que já fizeram aí no nosso canal de vídeos, tá? Então, a maioria das pessoas me perguntou: Thiago, o meu Fusquinha está escapando marcha, posso mandar fresar as engrenagens? A resposta que eu dou é: pode. Você pode mandar fresar as engrenagens, porém, alguns critérios têm que ser estabelecidos, tá? Então, antes da gente falar como que é a forma correta, que peças têm que ser substituídas ou não quando você faz a fresa das engrenagens, vamos entender de uma vez por todas o que é fresa, tá? Ou seja, o que é fresar marchas. Bom, aqui nós temos a engrenagem da primeira, tá? E todos os dentes que eu mostrei na cena anterior, o formato deles é assim, tá? Esse aqui, claro que eu desenhei um dente de engrenagem bem grande para que vocês possam ver através da câmera, tá? Então, o que acontece? A luva sincronizadora, que é essa peça aqui, no momento que você faz o engate da marcha, o que acontece? Por exemplo, nesse ponto aqui, como uma está distante da outra, o câmbio ele está em ponto morto, tá? Aqui ele está em ponto morto, ou então, dependendo do caso, engatado em alguma outra marcha, tá? Então, no momento que é feito o engate, dessa forma assim, o que acontece? A luva sincronizadora, ela se encaixa nesses dentes pequenos que tem aqui na lateral da engrenagem. Então aqui no caso, eu estou falando da engrenagem de primeira, tá?
O que acontece? Por que com o passar do tempo o carro começa a escapar marchas? Tá? Porque com o uso normal do câmbio, e isso eu estou dizendo, isso vale para qualquer câmbio mecânico, tá? Não só especificamente o câmbio do Fusca, mas isso pode acontecer com qualquer câmbio mecânico, depende muito do uso. Tá? Com o passar do tempo, o que vai acontecendo? Vai tendo um desgaste no canto dos dentes, tá? Mais ou menos nessa região aqui, tá? E aí, o que vai acontecer? Com o passar do tempo, em vez do dente ter aquele formato reto, vai acontecendo isso com o dente da engrenagem, tá? Ele vai ficando, com o passar do tempo, tá? Aqui claro, né? Eu tô exagerando um pouco, tá? Então ele fica mais ou menos nesse formato assim, tá? Um formato um pouco arredondado. É isso que acontece com o passar do tempo, tá? Ficar nesse formato aqui um pouco mais arredondado o dente da engrenagem, tá? E aí, o que vai acontecer? Quando você coloca a carga no motor e o dente da engrenagem ele está nesse formato, o que acontece? A luva sincronizadora, então vamos supor, a marcha está engatada, a luva sincronizadora, ela tende, opa, quase que caiu aqui, a luva sincronizadora, ela tende a fazer isso, tá? E isso, o que a gente chama? A gente chama de escapar marcha, tá? Mas quando que acontece isso daqui nos dentes? Depende muito o uso do carro, tá? Então, por exemplo, um táxi que roda praticamente o dia inteiro aí, em tráfego urbano, fica trocando de marcha o dia inteiro, isso aqui começa a acontecer por volta dos 250, 300 mil quilômetros. Pode acontecer isso com as engrenagens e com o passar do tempo o carro pode vir a escapar a marcha. Agora, vamos supor que seja um carro que ele roda praticamente 90% do tempo em rodovia, tá? Então, em rodovia, você praticamente não usa primeira, segunda, terceira e quarta, tá? Se o carro anda muito em rodovia, as marchas mais utilizadas são quarta e quinta. No caso do Fusca, é mais a quarta marcha, tá? E claro que isso vai acontecer lá pelos 550, 600 mil quilômetros, aproximadamente, isso daí, né? Claro que se a pessoa dirigir com todos os cuidados, mas mais cedo ou mais tarde vai acontecer isso daí, tá? Aí, nessa situação, o câmbio, ele tá escapando marcha, tá? Quando você manda fresar as engrenagens do câmbio, o que o profissional faz? Ele faz mais ou menos isso. Ele faz um pequeno corte na base do dente, tá? Ou seja, ele fica mais ou menos assim. E aí, o dente, que antigamente a parte de cima era reto, ele fica mais ou menos assim, com esse formato. Tá? Ele fica mais ou menos assim. Ou seja, no momento em que a luva sincronizadora ela encontra essa parte, o que vai acontecer? A marcha ela não escapa mais. Por quê? Porque não vai ser possível o escape da marcha se a luva sincronizadora ela tiver também com esse formato, tá? Ou seja, quando você manda fresar as engrenagens, não basta simplesmente você fresar a engrenagem, por exemplo, da primeira. Você tem que fresar também a parte interna aqui da luva sincronizadora, tá? E para vocês terem ideia, aqui na luva sincronizadora, os dentes originalmente de fábrica, eles são assim. Os pequenos dentes que tem na luva sincronizadora. Só que, quando você manda fresar a luva sincronizadora, qual que é o formato que ele fica? Ele fica assim, ó.
como se fosse uma pequena concavidade aqui na parte dos dentes, que é justamente essa concavidade que vai casar com essa ponta que acabou sendo feita aqui no dente, tá? Ou seja, uma luva sincronizadora desse formato em contato com uma engrenagem que foi fresada nesse formato, o que vai acontecer? O câmbio não vai escapar marcha, vai resolver definitivamente o problema, tá? Porém, quando você manda fresar as engrenagens, o que você não pode ter? Você não pode ter uma primeira marcha fresada em conjunto com uma segunda marcha que não foi fresada. Por quê? Porque se você prestar atenção, a luva sincronizadora é a mesma, tá? Então nós temos uma luva sincronizadora de primeira e segunda, e nós também temos uma luva sincronizadora de terceira e quarta, tá? Então, por exemplo, se você manda fresar a engrenagem da primeira, obrigatoriamente você tem que fresar a luva sincronizadora de primeira e segunda e também fresar a engrenagem da segunda, tá? Porque não é possível você ter uma engrenagem que está fresada junto com uma outra engrenagem que não está fresada, tá? E a terceira e quarta? A terceira e quarta é a mesma coisa. Se você mandou, por exemplo, teu Fusquinha está escapando a quarta. Se você mandou fresar a quarta, obrigatoriamente você vai ter que fresar a luva sincronizadora de terceira e quarta e também a engrenagem da terceira. É dessa forma que tem que ser feito, tá? Agora, no caso de troca das engrenagens, vamos supor, quebrou, deu algum defeito, alguma coisa mais séria numa engrenagem de primeira e segunda. Você não pode comprar uma engrenagem nova de primeira e colocar no lugar de uma luva sincronizadora que antes estava fresada. Ou seja, se você tiver que trocar a engrenagem da primeira, você tem duas opções. Ou você manda fresar a engrenagem nova de primeira e mantém a segunda que está lá já fresada, ou então você compra um conjunto novo, tá? E o conjunto novo de primeira e segunda é engrenagem da primeira, luva sincronizadora de primeira e segunda, e também essa engrenagem aqui, que é a engrenagem da segunda, tá? Mas outra coisa, as engrenagens de primeira e segunda, você pode, no caso do câmbio do Fusca, você pode trocar elas de forma independente. Ou seja, a engrenagem da primeira, que tem 38 dentes, o par dela é o próprio eixo primário, que já está, vamos dizer assim, feito nele, né, já está fundido nele, vamos dizer assim, os 10 dentes da engrenagem da primeira, tá? E da mesma forma que no caso da engrenagem da segunda, que essa engrenagem da segunda aqui, ela tem 35 dentes, o par dela também faz parte do eixo primário, que no caso tem 17 dentes, tá? Agora, se você for substituir a engrenagem da terceira e também a engrenagem da quarta, isso no caso da árvore primária, você também tem que substituir a engrenagem de terceira e a engrenagem de quarta no eixo do pinhão, tá? Ou seja, primeira marcha não precisa trocar aos pares. Segunda marcha não precisa trocar os pares. Ou seja, o par delas é o próprio eixo primário e por isso não precisa substituir. Se você for substituir uma engrenagem da terceira, que é parecida com essa, porém com menos dentes, no eixo primário, você tem que substituir a engrenagem de terceira no eixo do pinhão. Da mesma forma que você for substituir a engrenagem de quarta no eixo primário, você também tem que substituir a engrenagem de quarta no eixo do pinhão, tá? Por quê? Porque terceira e quarta são trocadas aos pares, tá? Você só troca a primeira e a segunda
se uma tiver fresada e a outra não, tá? E uma dica muito importante, se você tem um Fusca que está escapando uma marcha, vamos supor que ele está escapando a quarta, obrigatoriamente você vai ter que fresar a luva sincronizadora de terceira e quarta, tá? E fresar a engrenagem da quarta que está escapando e a engrenagem da terceira, que com o passar do tempo também vai começar a escapar. A dica que eu dou é o seguinte, se você tiver que abrir o câmbio para fresar as engrenagens, o que eu recomendo? Aproveita e fresa todas, tá? Faz a fresa da primeira, da segunda, da luva sincronizadora de primeira e segunda, a engrenagem da terceira, da quarta e a luva sincronizadora de terceira e quarta, tá? Tiago, posso substituir as engrenagens do câmbio? Pode, dentro dos critérios que eu falei aqui. Se de repente você não quiser fresar as engrenagens, você pode correr atrás de engrenagens novas e substituir no teu câmbio, tá? Para carros de rua e carros, ou melhor, carros de rua que eu digo, que andam em circuito urbano e também em circuito rodoviário, pode colocar engrenagem nova, ou seja, você pode colocar engrenagem nesse formato aqui, os dentes nesse formato, que são engrenagens novas, e no caso da luva sincronizadora, você pode colocar também luvas sincronizadoras novas. Tá legal? Então esse aqui é um conjunto novo, engrenagem nova, luva sincronizadora nova. Agora, para carros off-road, ou seja, o que eu digo carros off-road? Aqueles carros que vão para Transamazônica, esse tipo de coisa e tal. O que eu recomendo? Como o carro trepida bastante, ele pula muito, mesmo essas engrenagens novas aqui, elas podem, numa situação dessa, vir a escapar, tá? Então, no caso, carros off-road, a melhor opção que nós temos, inclusive fizeram essa pergunta aí, através dos comentários aí no YouTube, quem tem carros off-road, o que eu recomendo? Eu recomendo que todas as engrenagens estejam fresadas, tá? Que vai ser muito mais difícil dela escapar numa situação de off-road, numa situação de estrada muito lamacenta, esse tipo de coisa, tá? E apenas a título de curiosidade, o Tomatão hoje ele está trabalhando com um câmbio 835 com todas as engrenagens fresadas. Pessoal, na cena anterior a gente teve uma pequena falha de filmagem aí, porque eu acabei desenhando o formato interno dos dentes da luva sincronizadora um pouco pequeno, tá? Então aqui no caso eu aumentei um pouco o desenho dos dentes da luva sincronizadora para que vocês entendam como que é o formato dos dentes de uma luva sincronizadora fresada, tá? É esse formato e eu tô só corrigindo aí uma falha da cena anterior, tá? Bom, por enquanto deu aproximadamente 1 hora de vídeo, tá? Então a gente vai encerrar por aqui e continuar a montagem da árvore do pinhão no próximo vídeo, tá? Se você gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Se você gostou bastante, compartilhe no seu Facebook, nas suas redes sociais e não deixe de se inscrever em nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.